E vai começar mais um Ânima Podcast, o podcast mais católico desse Brasil. Eu sou Kenny, estou aqui com... Sempre marido azul, Bertaldo. Nossa, agora botou marido. E para o nosso bate-papo de hoje, nós convidamos a Maria Nazaré Lins Barbosa. Bem-vinda. Muito obrigada. E eu vou explicar para vocês já quem é a Maria Nazaré, o que ela faz... O que ela fazia, o que ela agora faz agora, enfim, essas mudanças todas. Mas antes, falar para vocês da loja Ânima. Natal está chegando e é importante a gente ter Jesus como centro do Natal. Né? Presente é bom, é bonito, árvore de Natal é linda, mas Jesus precisa estar ali firme e forte no nosso Natal. Então a gente tem alguns objetos na loja Ânima, como por exemplo, essa estrela aqui, aqui tem a Sagrada Família, que a gente pode ou colocar assim, ou ela também sai e dá para pendurar, que eu achei isso super útil. Agora, onde é que eu coloco aqui? Peraí que eu vou descobrir, gente. Tem um negocinho para encaixar aqui. Enfim, tem essa estrela, que é linda, pode servir como adorno de mesa ou como pendurar. Tem esse terço super bonito também para colocar num centro de mesa, assim, você tem uma mesa de centro, e aí você bota ali em cima, ainda dá para rezar nele. É isso aí. E tem também essas bolas natalinas que você pode presentear as pessoas com um terço. Olha que lindo. E ainda vem numa embalagem que é uma graça, que remete muito ao Natal. E dentro tem um terço para você dar de presente. Então, é isso. Então, acessem a loja Ânima. Peraí, deixa eu falar. As pessoas perguntaram muito, tinha uma época que tinha acabado. Graças a Deus temos de novo. Bíblia. Não pode faltar Bíblia na vida da gente. Fundamental. Tem na loja Ânima. E temos também o livro Fátima, que é uma fonte segura da mensagem de Fátima, desse livro escrito por mim e pelo Bertaldo. E esse aqui é presente da nossa convidada. Meu Deus, que honra. Muito obrigada. Que amor. Fico muito feliz, muito grata. A gente está feliz com a sua presença aqui. Vou explicar para vocês quem é a Maria Nazaré. Ela é professora de filosofia da Faculdade Academia Atlântico, doutora em administração pública e Governo, ex-procuradora-geral da Câmara Municipal de São Paulo. Não é Faculdade Mar Atlântico? Na verdade, a São Academia duas? Atlântico ela é um polo do Centro Universitário de Maringá, de Uningá. Ah, ok. Mas ela está dentro do grande sistema da Faculdade Mar Atlântico. Ah, então A gente a Faculdade Academia Atlântico é o que trata ainda da filosofia, quando não existia a Faculdade Atlântico. A Faculdade Mar Atlântico. Mar Atlântico, ok. Ainda está ligado lá em Maringá. Exatamente, é uma graduação em filosofia. E continua ligado lá? Continua. Ah, não trouxe para Mar Atlântico? Não. A gente Não? é como se fosse um polo da Uningá. Mas a gente tem alguns cursos de pós-graduação ou em filosofia em parceria junto com a Faculdade Mar Atlântico. Ah, entendi. Mas enquanto graduação em filosofia, ela depende da Uningá. Ah, entendi. Porque a Faculdade Mar Atlântico ainda não pode emitir esse tipo de certificado. Ela já emite em outra área, por exemplo, em gestão pública, ela já é uma graduação também. Mas a filosofia, em especial, ela continua vinculada à Uningá. Ah, ok. As pós-graduações em filosofia já são da Mar Atlântico, todas as pós. Entendi. Só a graduação que não. não Ok. pertence ao complexo da Faculdade Mar Atlântico. Entendi. Eu fiquei curiosa, porque assim, uma procuradora-geral da Câmara Municipal de São Paulo, um cargo estável, bem remunerada, né? Uma doutora em administração. Doutora de administração, trabalhando num cargo invejável, que muita gente quer de um concurso público, com vida estável. De repente fala, não vou fazer mais isso não, gente, vou mudar, vou para filosofia. Como é que foi isso? Porque eu tô perguntando isso, que eu acho importante as pessoas saberem, porque muita gente que assiste fala assim, eu não tô feliz com o que eu faço. Eu não estou realizado fazendo isso, não estou realizada fazendo... Eu quero mudar. Eu quero fazer aquilo que move o meu coração, que eu tenho paixão, que eu gosto. Então, acho que é importante as pessoas ouvirem como é que foi essa sua transição de carreira. Olha, para mim foi uma transição difícil. Eu estava muito bem no meu trabalho, eu sempre gostei muito do que eu fazia. Eu assessorava diretamente a Prefeitura de São Paulo, conversava com todos os parlamentares. Era um trabalho que me realizava bastante, graças a Deus, assim, houve muitas conquistas importantes durante o período que eu fiquei na chefia, que foram 7 anos, mas eu percebi que eu já tinha tempo para me aposentar, porque eu entrei no serviço público ainda muito jovem, enfim, fiz uma carreira que eu compaginei no seu momento com mestrado, doutorado, enfim.
E eu Mas percebi, sempre na Câmara Municipal? sempre na Câmara. Eu Sim. trabalhei 2 anos em uma empresa antes e depois entrei nesse concurso por uma graça de Deus. E, de fato, foi um trabalho que sempre me realizou muito. Mas, às vezes a gente percebe que há outras maneiras de servir, né? E de também ser útil. E é preciso ter coragem para dar esse passo. Eu sempre gostei muito de filosofia. Eu cheguei a lecionar ética na Fundação Getúlio Vargas durante 9 anos, em São Paulo. Ética, responsabilidade social, porque eu sempre gostei muito dessa área, né, de filosofia, sempre cultivei também esse estudo. E aí eu percebi que era preciso eu ter coragem, porque havia muitos prós em eu continuar no meu trabalho, eu me sentia realizada, porém era assim muito... Eu estava completamente abduzida pelo trabalho, né, me envolvia demais mesmo. E eu percebi que era preciso, talvez, né, diminuir um pouco a minha carga de trabalho e, ao mesmo tempo, começar a fazer algo que eu sempre quis. Eu sempre gostei de lecionar, já tinha tido a experiência docente, mas nos últimos anos, devido à sobrecarga de trabalho, era impossível. Então, eu vislumbrei essa possibilidade. Por que não? E aí, postos a lecionar, eu não queria lecionar direito, eu já tinha lecionado, mas ética, filosofia, que era uma área que sempre me atraiu muito mais estável do que a área jurídica, que infelizmente passa por um momento assim muito dramático, né, para todos os que atuam diretamente, ainda mais com direito público. Enfim, então eu resolvi prospectar, né, possibilidades. Meus colegas, ninguém acreditava que eu iria pedir aposentadoria no auge da carreira, no momento em que eu estava, graças a Deus, muito bem. Mas eu pensei, refleti, prós e contras, e cheguei à conclusão de que valia a pena eu começar uma nova carreira aos 57 anos de idade. Mas você poderia ficar na procuradoria ainda, ou seja, como procuradora-geral do município ainda por mais tempo? Sim, poderia. Eu tinha total confiança do presidente, da casa, graças a Deus, uma função assim estável. É uma função de confiança dentre os procuradores de carreira. Éramos 40 procuradores, né? E, enfim, é um trabalho assim, que exige muita habilidade, no sentido de respeitar muito os parlamentares, de ter consciência que nós não somos políticos, nós somos técnicos, claro, que querem servir do melhor modo possível aquelas pessoas que foram eleitas pelo povo. Eu tenho um respeito imenso pelo trabalho político. Porque você já deve ter encontrado ao longo da sua vida na Câmara coisas que elas não são, digamos assim, factíveis. Sim. Né? Porque às vezes chega um vereador que ele não tem o conhecimento técnico Sim. daquele caminho ou de como... Ele quer fazer aquilo para tentar ajudar, para poder legislar. Lá, por exemplo, um vereador que entra, ele consegue, ao curso do seu mandato, pensar algo, executar algo e fazer aquela lei ser, digamos, aprovada e entrar em vigor? Sim. Muitas vezes a gente vê, primeiro, eu vi assim, por exemplo, vereadores que entram sem ter muita noção de como funciona o parlamento, as comissões, a casa, mesmo tecnicamente, as equipes nem sempre são muito bem preparadas, mas pelo menos durante o tempo que eu estive lá e na chefia concretamente, lidando com assessores de parlamentares ou diretamente com os parlamentares, eu sempre recebi assim com muita boa receptividade, né, o nosso trabalho. A gente realmente procurava apoiá-los, tanto em termos de elaboração legislativa, como em termos de eventuais caminhos possíveis para que uma boa ideia pudesse se transformar ou em uma iniciativa legislativa ou em uma iniciativa de fiscalização, às vezes burilando propostas que não pareciam muito adequadas, ou mesmo, né, sugerindo que não valia a pena. Enfim, a gente fazia esse trabalho, mas também fazíamos um trabalho na área de contratos, na área judicial, na área de assessoria direta à presidência da casa. Era bastante exigente o trabalho, mas muito mas você falou que você poderia continuar no cargo, que é um cargo de prestígio, um cargo, né, que é um cargo bom, como eu falei, invejado por várias pessoas, mas você falou, não, eu vou para novos rumos. E aí foi mergulhar na filosofia. Foi. O que me ajudou muito, para ser bem sincera nesse momento, foi um livro de um teólogo
que se chama Romano Guardini. Ele tem um livro que se chama As Idades da Vida. As Idades da Vida. E ele esclarece ali que, ao longo da vida, a gente tem que aceitar, em cada fase, em cada etapa, uma oportunidade de crescimento e também a crise que acompanha essa etapa da vida. Então, quando você... Como é o nome do autor? Romano Guardini. Romano Guardini. Romano Guardini. Eu estou Um anotando porque grande eu gostei. autor. Ele é maravilhoso. Querendo adquirir esse livro. Não está querendo mudar de Não estou carreira, querendo mudar de carreira, mas achei interessante porque as idades da vida, realmente, durante a sua vida, né, que você pensa agora é diferente quando você pensa 20 anos atrás, como é que tá, como é que estão as coisas. Então, deve ser bem interessante o livro. E para mim me ajudou a ter assim a clareza em que era preciso renunciar a algumas coisas. Eu tinha um status, eu tinha um prestígio, eu tinha uma estabilidade, eu tinha um reconhecimento. Eu ia começar outra carreira já com uma idade respeitável e, ao mesmo tempo, tendo que aprender muita coisa, voltar para o ambiente acadêmico, do qual eu já havia me afastado há alguns anos. Isso requer uma humildade também, né? Aprender Sem coisas dúvida. novas, entrar numa outra rota de disciplina. Mas ao se aposentar também, você tem uma certa estabilidade, ou não? Sim, tinha uma estabilidade, sem a dúvida. estabilidade da aposentadoria, sim. Sim, mas é você começar do nada, É um outro caminho. verdade. Quando você estava aqui na ponta, liderando, De você volta para o procuradora-geral para começar pelo começo, né? Vai Exatamente. para o banco da carteira lá para ouvir o professor falar. Exatamente. Mas foi muito bom, assim, para mim tem sido, né, um aprendizado sensacional. Uma Ah, oportunidade gostei desse, ótima. gostei. Eu anotei As Idades da Vida de Romano Guardini. Sim. Achei interessante. E em relação ao trabalho, você fala muito da questão do trabalho e do quanto o trabalhar com amor, o trabalho, como ele pode moldar o homem. Porque a gente vê muitas pessoas reclamando muito do trabalho. As pessoas falam, às vezes eu vejo uns posts, uns comentários, que aí eu vou, eu falando alguma coisa, eu vou ler os comentários, eu falo assim, gente, é muito doido. É assim, o trabalho é quase, eu abomino aquilo que eu faço, eu odeio a empresa que eu trabalho, eu só vou lá porque eu sou obrigada e a hora que eu posso sair, misericórdia. Eu fico pensando, gente... Ou a cultura do sextou, né? Sextou e até logo, passar bem, Feliz Natal. Aí no final de semana eu vou fazer tudo de mais louco possível para segunda-feira ter de quando chega novo no naquele saco lá naquele No domingo coisa à noite, estou deprimido porque amanhã de manhã tem que trabalhar. Olha, eu acho que para essas pessoas valeria a pena ouvir a experiência de São João Paulo II. São João Paulo II, como todos sabem, sempre foi uma pessoa brilhante, desde jovem. Era dramaturgo, poeta, artista, atleta, né, uma pessoa, uma profundidade extraordinária, um filósofo. Mas com 20 anos, ele, além de ter perdido já os pais, ele descobriu a sua vocação, ingressou num seminário clandestino e, durante a ocupação nazista da Polônia, ele foi submetido a trabalhos forçados em minas de carvão, um trabalho insalubre, detestável, e ele, com a sua inteligência prodigiosa, ele aprendeu. E a sua segunda encíclica, que é de 1981, a Laborem Exercens, sobre o trabalho humano, ele fala uma coisa muito bonita. Ele diz assim, que só o homem trabalha. Formiga, abelha, faz coisas, mas não trabalham. Então, olha o que ele está dizendo, que somos nós quem damos categoria à atividade que nos ocupa. Não é a atividade que me dá a categoria. Ou seja, eu posso deixar a minha marca, eu posso trabalhar mesmo nas minas de carvão de um modo forçado, mas sou eu que estou trabalhando, é o meu ser que está ali se expressando. Então, qualquer trabalho, independentemente do prestígio, da remuneração, do reconhecimento que ele possa ter ou não, sendo um trabalho manual, um trabalho intelectual, um trabalho mais monótono, qualquer trabalho é uma oportunidade de eu me expressar. Eu teria tantos exemplos. Posso dar um aqui? Pode vários. Claro. Olha, eu me lembro da faxineira terceirizada na Câmara Municipal de São Paulo, que fazia a limpeza da minha sala. Eu era sempre a primeira a chegar. Aliás, a segunda. A primeira era ela. E a última a sair. Geralmente. Mas olha que coisa interessante. Ela morava longe do local de trabalho, enfrentava uma condução pesada, ganhava muito pouco, um salário mínimo. Mas ela fazia aquele trabalho tão bem feito
eu me lembro que eu tinha uma plantinha e um dia ela me falou, doutora, posso levar a plantinha para tomar sol na janela do banheiro, porque tal? E aí, doutora, olha, se a senhora quiser que a gente insere o chão, aí me avisa qual que é o dia que eu posso vir, porque aí não pode transitar durante 2 horas na sala. Assim, 1000 iniciativas e detalhes para um trabalho que não tinha nenhum reconhecimento, nenhum prestígio social. E eu sempre pensava, são essas as pessoas que constroem o país. Pessoas trabalhadoras, pessoas que talvez tenham todos os estímulos para não trabalhar, para se servir de qualquer tipo de ajuda financeira que o próprio governo, em muitos casos é muito necessário, oferece, mas não oferece trabalho. Então, e nem instrução, né? E nem instrução. Mas só um adendo, é porque tem muita gente que quer emprego, mas não quer trabalho. A pessoa fala que eu quero os meus direitos, eu quero... Ok, ela tem direito aos direitos dela. Mas na hora de oferecer, não oferece. Se encosta, faz corpo mole, dá voltinha. Se o negócio... tem que arrumar um negócio aqui, ela tá vendo, ela finge que não vê, olha pro outro lado, deixa o que o outro faz, infelizmente. A gente perde a oportunidade, né, de crescer. Não só, assim, humanamente, mas também espiritualmente, moralmente. O trabalho é uma baita oportunidade. É a melhor forma de nós expressarmos. Aliás, isso tem fundamento bíblico, né? Me impressiona sempre, né, a sabedoria antropológica da Sagrada Escritura, já que eu gosto de filosofia, porque logo no capítulo 2 do livro do Gênesis, né, se conta que Deus colocou Adão e Eva no paraíso e para trabalhar, para cultivar e guardar, né? Ou seja, a vocação original do homem é o trabalho, né? A gente pode, com a nossa liberdade, com os nossos talentos, habilidades, transformar de alguma maneira esse mundo, né? Então, é a nossa vocação original. Só que daí, se a gente vai lá para os livros sapienciais da Sagrada Escritura, o livro do Eclesiastes parece que dá um banho de água fria, porque diz assim, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, que proveito tira o homem de todo o trabalho com que se desgasta debaixo do sol. A gente poderia, às vezes, eu compreendo, a gente pode ter a sensação de que o nosso trabalho é inútil, de que aquilo se perde. Eu me lembro também, numa ocasião, quando eu ainda estava na procuradoria, a gente precisou mudar de sala, e, enfim, alguns papéis iam ser inutilizados, íamos ocupar um outro espaço. Esse não quando, entre os papéis sendo inutilizados, estavam o quê? Os meus pareceres. Eita! Triturados. Meu Deus! Aí, isso me fez pensar. Realmente, né? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Ou seja, a maior parte das coisas que a gente faz, elas são datadas, elas duram para aquele momento, elas têm a sua utilidade, porém, daqui a pouco, ninguém vai olhar para aquilo que eu fiz. Não são causas de eternidade, né? Porém, aí vem o livro do Apocalipse, e o que nos diz? Olha que coisa interessante. Diz assim, bem-aventurados os que morrem no Senhor, porque as suas obras o seguem. Então, isso sempre me fez pensar, quer dizer, quais são aquelas obras que não se perdem? Quais são aquelas obras que não são vaidade? Quais são aqueles pareceres que, mesmo triturados, eu levo comigo para a eternidade? Precisamente isso, é aquilo que eu empenhei dentro das minhas limitações, obviamente. O bem que você fez, né? De tempo, de talento. Quer dizer, todas nós temos as nossas limitações, fazemos os trabalhos, gostaríamos que fossem sempre incríveis, mas normalmente, enfim, é o que foi possível fazer dentro das nossas habilidades. Mas isso que a gente coloca de nós mesmos naquilo que a gente faz, o cuidado, a ordem, a atenção, a caridade, o senso de justiça, o respeito pelas pessoas, olha, isso a gente leva para a eternidade. Ou seja, o trabalho, no final das contas, é como se fosse a matéria que a gente tem para santificar, para oferecer a Deus. Ainda que seja um trabalho monótono, às vezes... Não, a própria faxineira, essa moça que ia lá limpar, serviços gerais, vai pensar o que ela pode levar para a eternidade se ela limpava e sujava, né? Todo dia, né? Tá limpando e sujando. É limpando. Verdade. Mas com a ordem, o empenho, o capricho, ela pode levar... E tudo isso vai com ela para a eternidade. Com certeza. E eu sempre me inspirei nisso. Não é? Sempre me inspirei. Muitas vezes trabalhos muito modestos, com pouco prestígio e reconhecimento, são trabalhos de pessoas que estão aí
né, santificando o mundo, levando o Brasil para frente, né, pessoas às quais nós somos sempre muito gratas. Né? São José Maria Escrivá falava isso, né? Sim. Se for sim. varrer a casa, varra com amor, né? É verdade. Tudo que é feito com amor faz diferença. Claro. Então, tem uns meninos aqui atrás que estão editando os vídeos e estão fazendo tudo, ouvindo o áudio, capturando a imagem. Fizer com amor, com atenção, peraí, aquilo ali não ficou bom, eu vou ajeitar. Olha o áudio, olha lá, eles estão assim lá dentro, ó, que eu tô vendo eles daqui, eles estão concordando lá. Ai, mas é isso, faz com carinho, olha, eu vou arrumar o teclado ali do fundo, vou botar nesse ângulo que vai aparecer um pouco mais, vamos ajustar o áudio aqui. Faz diferença, que quem tá em casa percebe isso, quem tá ouvindo o nosso podcast, se eu e Bertal, a gente sentar aqui sem amor para fazer, não vai frutificar, a coisa não frutifica. Aliás, uma das coisas que eu percebi quando era chefe é que realmente a gente rapidamente identifica, né? De 40 pessoas, tem 5 que de fato fazem o mínimo e estão sempre reclamando e, enfim, nada está bom e, se possível, desaparecem na hora que é necessário empenhar um maior esforço. Tem 5 que são brilhantes, maravilhosos, pessoas que se entregam, que dão o melhor de si, com quem você pode contar para o que Veste for. a camisa mesmo que seja um serviço público. Exatamente. Eu encontrei pessoas maravilhosas no serviço público. E tem a maioria que precisaria talvez de um estímulo, de um acompanhamento mais próximo, de uma conversa, para ajudar as pessoas a descobrirem aquilo que elas podem ser, podem acrescentar, se empenharem um pouco mais, se dedicarem mais. Então, a arte, muitas vezes, de quem está assim numa função de alguma maneira supervisionar ou acompanhar o trabalho dos demais, é exatamente isso, ajudar as pessoas a crescerem no desempenho do seu trabalho profissional. Você sabe que eu passei 12 anos da minha vida no serviço público. Passei 4 anos, mais de 12, eu acho, né, 16. Eu passei 4 anos no gabinete do governador e mais uns 12 no gabinete do prefeito, sendo sempre assessor especial ou secretário e tal. E eu encontrei muita gente boa. Há uma pecha que diz que funcionário público não trabalha. Isso não é verdade. Quem, às vezes, pode ser que passe essa realidade é o extra-quadros. Eu vi muita gente extra-quadros que podia dizer, poxa, você podia ter dado um pouquinho mais de gás aqui. Mas eu vi muitos funcionários públicos de carreira e alguns subordinados a mim que eram assim, trabalhavam de domingo a domingo e não era com um salário nababesco, não. Sim. Não sei se você já viu isso. Sim, já vi. Eu já vi isso muito. Muito. Né? Eu trabalhei também no município e um período e eu assino embaixo do que você está falando. Porque teve uma vez que um carro comissionado, eu lembro que eu fui apresentar um problema auge da dengue no Rio de Janeiro. Aí houve uma denúncia, nem era do meu setor, tinha nada a ver com o meu setor, porque eu coordenava as creches do município. Aí chegou uma denúncia de um local em Botafogo, um morador dizendo, olha, eu estou vendo a piscina toda esverdeada do lado, ou seja, não tem tratamento nenhum, é um foco de dengue. E o negócio caiu no meu colo, aí eu fui nessa pessoa que era responsável por isso. Ele abriu a gaveta e falou assim, por que você está se preocupando com isso? Jogou o papel lá dentro e fechou. Eu falei, opa, para, me dá aqui, pega aí da gaveta. Eu falei assim, eu resolvo. E eu fui ligando para um, ligando para outro, não tinha nada a ver com o meu trabalho ali. Mas eu falei assim, cara, aí eu fiquei olhando para aquilo, e eu era extra-quadro também. Mas eu falei assim, caramba, cara, a gente tem que fazer o melhor. E aquilo me impressionou muito. Não era funcionário público de carreira. Era realmente uma pessoa, como o Bertaldo falou, extra-quadro. E eu falei, caramba, não pode fazer isso. Tipo, eu tô aqui agora, vou ganhar um dinheiro e tá tudo bem, só. Não pode, não dá para ser assim. Há um francês que esteve no Brasil, me parece que em Belo Horizonte, esteve lá 2 anos, depois ele escreveu o Diário de um Francês no Brasil e contava muitas coisas que me haviam impressionado no Brasil. E eu adoro ler essas coisas. É super divertido. É porque é o olhar de fora vendo o nosso comportamento. Eu gosto muito. Ele diz assim, no Brasil parece que a profissão onde as pessoas são mais felizes é a de coletor de lixo. Porque eles correm atrás do carro de lixo, como se fosse atrás do trio elétrico, e a Conlurb assoviam. aqui tem muitos talentos. Não, gente cantando, que canta, né? Canta ópera no meio da rua. Fala, Aí ele faz, ainda tem tempo para brincar com as mulheres que vêm. São muito, e assim, verdade. Eu acho isso muito interessante, porque é possível isso, né? Quer dizer, qualquer trabalho pode ser realmente um motivo de realização.
Você me lembrou agora que tem umas crianças que já vi várias festinhas assim, que às vezes você tá passando no Instagram e mostra que o tema da festa da criança é gari ou é coletor de lixo, porque gari a gente fala aqui no Rio de Janeiro, né? Sim. E aí o menininho todo vestido, com um caminhãozinho em cima do bolo, não sei o quê. Ele foi com a mãe pra porta com uma sacolinha de lixo. Quando parou o caminhão de lixo, ele chamou os caras do caminhão de lixo pra dentro de casa, cantaram parabéns, ele todo feliz, cercado pelos caras do caminhão de lixo, cantando parabéns, todo feliz. Acho que era exatamente Espetáculo. isso. Não é? Porque ele falou assim, esses caras são felizes trabalhando. Que espetáculo, que legal. Trabalham animados. É isso, né? Porque fazendo com amor e com carinho, a coisa faz diferença. E muda imensamente, né? Mas o problema são essas... Sei lá, porque tem aqueles que não querem nada com nada mesmo, que é difícil você empurrar. Mas esse pessoal que está aí no meio do caminho, que se você der um empurrão, é como trabalhar eles, né? Como puxar deles para eles entenderem que aquilo também vai fazer bem para eles. Claro. Porque se você vai para um local todo dia falando, ai, que saco que eu tenho que ir para lá, é horrível, aquilo é um fardo para você. Claro. É muito ruim. Não, olha... Eu vou lá, eu vou dar o meu melhor, eu vou me empenhar, hoje vai ser melhor do que ontem, vamos tentar fazer, vamos... É essa a questão, conseguir fazer com que essas pessoas enxerguem isso e não se sintam assim, exploradas ou qualquer coisa do gênero. Não, e também assim, aonde ela estava, quer dizer, na procuradoria, né? Mas tendo que tratar de direito administrativo, não é simples. Eu sei que eu caí numa história que eu não devia ter caído. Mas foi assim, quando eu fui fazer a minha prova da OAB, aí eu pensei, nossa, qual direito específico que eu ponho? Eu ia botar penal. Aí alguém falou assim para mim, não, bota direito administrativo, tão fácil. Mas, olha, todo mundo que botou direito administrativo passou. Para que eu fiz isso? Eu botei direito administrativo. Graças a Deus eu passei. Mas é muito complexo. As pessoas pensam que é uma coisinha assim e não é. Realmente, se não estiver olhando isso daqui com amor, porque a administração pública, uma prefeitura, uma Câmara de São Paulo, são muitas empresas diferentes de um mesmo dono. Né? O ente pagador é o mesmo. É ali, é o prefeito que está ali, que é o ordenador de despesas, acabou, ou quem ele delegou e acabou, né? Mas com tantas coisas diferentes para um lado e para o outro, e nessa criação de lei, que é uma coisa assim, né, que não acaba, você acaba de ler um livro inteiro, aquele livro já não serve, porque já tem outra lei que disse ali que mudou o inciso de não sei o quê. Então, assim, tem que ser com muito amor. Mas você sempre foi católica? Sim. Eu estava com essa curiosidade desde o início. Sim, sou católica. Minha família, meus pais eram equipistas de Nossa Senhora, eram pessoas, inclusive, de missa diária. Então, eu leguei, né, digamos assim, de algum modo, essa herança de piedade. A gente entrava no carro, papai puxava o terço, ele era congregado mariano. Então, apesar de eu, assim, pertencer a uma família católica e, graças a Deus, sempre tive essa formação, eu não tinha, assim, como que eu posso dizer, muito conhecimento da doutrina, propriamente. Não é que a gente estudasse com mais profundidade, mas eu sempre tive essa inquietação meio para filosofia. E aí, quando eu tinha uns 13 anos, eu li uma tragédia grega, que se chama Édipo Rei. É uma tragédia maravilhosa, uma obra literária imperecível. E aquilo me impressionou muito porque era o destino, né, que levou Édipo a matar o pai, casar com a mãe, uma fatalidade, o oráculo e se cumpria, e ele não tinha consciência disso. Então aquilo me inquietou muito, assim, né? Então, acho que juntou com umas inquietações sobre o porquê das coisas, a liberdade. Foi aí que começou realmente não só o meu desejo de conhecer mais a doutrina, entender melhor os fundamentos da fé que eu já tinha. Eu, graças a Deus, tinha fé. Mas eu não saberia explicar muito bem nada, né? E aí comecei a pensar, né? E fui, assim, digamos assim, percebendo também como essa busca racional, essa busca pela verdade, pelo sentido das coisas, como isso dialoga com a fé. É como se a fé trouxesse também respostas, né? Vindo de outro âmbito. Então, também, eu acho que essa formação católica contribuiu também para a minha busca e pelo meu interesse
por temas mais assim de cunho filosófico, como a liberdade, né, e outros temas. Né? Mas isso é importante, eu a ia dizer liberdade, porque eu vejo que as pessoas confundem muito. Para as pessoas, eu confesso que eu, mais nova, lá na adolescência, eu também pensava assim. É claro, depois você vai amadurecendo, vai estudando, vai lendo, vai se aprofundando e vai entendendo, né? Para mim, a liberdade, se eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou livre. Livre já diz isso. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Mas não é livre para pecar. Mas isso não, eu lembro, bem mais nova, e eu me lembro que isso não entrava na minha cabeça. Porque eu falava assim, não, uai, então vai tolir minha liberdade. É claro que hoje, é óbvio, né, que eu não penso assim. Tô falando lá de trás. Só que muita gente está assistindo, pode ter esse pensamento, eu sou livre. A partir do momento que vai nortear a minha liberdade, eu não sou mais livre. Mas eu acho que isso é legal ver à luz da filosofia, de tudo isso, para explicar para as pessoas como é essa liberdade e o que ela pode fazer com a pessoa. Olha, a liberdade a verdadeira é tudo. liberdade. A liberdade é tudo, quer dizer, é o que nós somos diante de Deus, né? As nossas decisões mais íntimas. Não há nada, talvez, mais importante quanto a nossa liberdade. Mas, vários mas. Né? Primeiro que liberdade não é a mesma coisa que onipotente. Que ser livre não é a mesma coisa que ser onipotente. Eu não sou onipotente. Se eu quiser voar, lamentavelmente, não tenho asas. Ah, então você não é livre? Não, só não sou onipotente. Ou seja, há uma natureza que me foi dada por Deus, que tem as suas determinações. Então, há muitas coisas em relação às quais eu não sou livre. Porém, eu sou livre. Por quê? Porque eu tenho a possibilidade de escolher entre bens particulares e específicos. Então, onde eu quero chegar? Que ser livre mesmo é diferente simplesmente de ter livre-arbítrio. E sabe quem faz essa distinção já há séculos? Santo Agostinho. Ele explica muito bem. Para nós, às vezes, é difícil detectar essa distinção, porque a gente tem a mesma palavra para as duas coisas, livre e livre. Mas, na verdade, livre-arbítrio seria assim: eu posso escolher beber água, não beber água. Beber água, não beber água. Estou escolhendo, livre-arbítrio. Agora, supondo que em vez de água fosse uma caneca de cerveja. Eu posso escolher, tomo ou não tomo, tomo ou não tomo. Bom, na sexta vez que eu tomar essa caneca, eu já não tenho mais liberdade. Por quê? Porque eu já sou tão viciado que eu já não consigo não escolher. Então, veja que interessante. O livre-arbítrio me permite escolher aqui e agora o que eu quero. Só que a nossa liberdade, ela se dá na nossa natureza humana, que tem as suas determinações naturais. E não pode estar contaminada. Não, ainda... Num outro plano eu me refiro. Quero dizer o seguinte, que, por exemplo, eu tenho uma determinada altura. É minha determinação. Bom, se eu quiser crescer, eu posso usar um salto alto, mas tem limites. Então, quer dizer, a nossa liberdade se dá no âmbito da natureza, ou seja, ela se dá dentro de um âmbito de determinações naturais. Ela não é onipotência, eu não posso qualquer coisa, eu não posso me reinventar a cada 2 segundos. Por quê? Porque a minha vida continua no tempo. O que eu escolho agora necessariamente impacta no que eu vou escolher daqui a pouco, que, por sua vez, impacta no que eu vou escolher daqui a pouco. Então, você não é livre? Não, você é livre. Porém, a sua liberdade exige que você tenha atenção em relação a uma ideia de fim. Onde eu quero chegar? Então, essa escolha aqui agora, eu vou tomar cerveja. Não vou tomar. Vou. Bom, daqui a pouco, o que isso vai me levar? Aonde eu estou me dirigindo com essas escolhas que eu estou fazendo? Então, eu posso fazer escolhas que comprometam a minha liberdade, que limitem. Ou seja, a capacidade de escolha. A minha capacidade de escolha. Então, a capacidade de escolha é uma coisa, a liberdade é outra. Capacidade de escolha é o livre-arbítrio. Agora, a liberdade propriamente dita é a capacidade de se autodeterminar a um fim que você veja como melhor. Tentando agora dizer de outro modo, né? Vamos dizer assim, todos nós, isso é Aristóteles, hein? Estamos determinados ao bem. O que eu quero dizer? A gente sempre tende ao bem. Se eu escolher beber cerveja, é porque eu acho isso gostoso. Se eu escolher não beber cerveja, é porque eu acho que é mais adequado agora não tomar. Qualquer escolha que eu faça, eu estou buscando o bem. Só que qual é o nosso problema? Não é escolher entre o bem e o mal. A gente sempre vai escolher o bem. Pelo menos aquele bem que me apresenta você agora. Acha que vai te trazer bem. E traz, né? Porque há um prazer aqui associado a isso. Há um bem aqui. Mas o nosso problema não é escolher entre o bem e o mal, é escolher entre o bem e o melhor. O que é melhor?
Beber ou não beber? E aí, por isso que a liberdade está muito ligada à ideia de racionalidade. Ou seja, por que nós somos livres? Porque nós somos, ao mesmo tempo, intelectuais, seres capazes de pensar, de discernir. Se a gente não tivesse essa capacidade, a gente não teria liberdade. Né? Por exemplo, as crianças. Elas estão em formação, então elas não têm um total discernimento, por isso mesmo elas não são totalmente responsáveis. Por quê? Porque a gente é livre na medida em que a gente, podendo escolher ou discernindo o que é melhor, a gente faz uma opção ou outra. Então, o que eu estou dizendo? Liberdade tem muito a ver com racionalidade, com razão. E razão tem a ver com fim. Ou seja, eu preciso pensar. Se a gente perguntasse aqui, puxa, será que essas cadeiras aqui, os microfones estão bem dispostos? Parece que sim. Por quê? Porque para essa finalidade está perfeito. Agora, se a gente quisesse fazer, sei lá, aqui um local de dança e alguém cantando, não seria essa a melhor disposição. Ou seja, depende do fim, da finalidade, do objetivo, é que a gente vai discernir o que é melhor aqui e agora. Então, a gente é livre quando a gente, tendo uma visão, um conhecimento do que é o melhor, é capaz de escolher isso. Agora, se eu vejo, mas não sou capaz, eu, de repente, estou escravo de um impulso, de um desejo. Por isso que liberdade não é você fazer o que você quiser. Não, se você fosse assim, né, um bebezinho, concordo, mas na medida em que você já adquiriu uma capacidade de discernimento, primeiro, o que você quer é o melhor? Projeta um pouquinho essa decisão. Não sei se eu estou assim virando muito professora. Não, aqui. não, tá ótimo, estamos entendendo perfeitamente. Sim. Ou seja, é muito bonito a gente perceber assim, esse poder que a gente tem, né? De fazer escolhas, de escolher o que é melhor. E até, por isso eu digo, liberdade tem tudo a ver com compromisso. Olha que interessante, às vezes a pessoa pensa, eu vou me comprometer, vou me casar, perdi a minha liberdade. Não, agora começou a melhor parte. Você se comprometeu com um fim, você tem um projeto em vista. E você é capaz de, todas as vezes, se reconectar com aquele objetivo. Você tem a liberdade, claro que ela permanece. Só que agora ela está dando o melhor curso que você poderia dar a ela. Então, na verdade, as pessoas que se comprometem, elas realmente são livres. As pessoas que são incapazes de se comprometer, elas não são mais livres, elas são só menos vinculadas. Na realidade, os que nem se comprometem são bem escravos. Bem escravos. Porque são escravos de situações, de ideias, de uma motivação ruim, de não se comprometer com o fim, de não se comprometer com a construção, de não encarar a realidade e por ali vai. E aí vem essa ideia nihilista, né, de que eu sou livre, faço o que eu quero. Olha, muito bem. Você Eu falo só... o que eu quero, aí vou começar a cheirar cocaína. Mas aí o fim já é ruim. Pois é, eu sou livre para cheirar cocaína, mas já eu vou me tornar escravo daquilo. E se eu não tiver aquilo, eu não vou conseguir viver, eu não vou conseguir nada. Então é muito doido, né? Ou seja, você é livre? Como assim você é livre? Eu sou livre, faço o que eu quero, meu corpo, minhas regras. Como é que é o negócio que eles falam? Eu faço o que eu quiser, claro. Tem bebê, eu não quero beber, eu mato o bebê. Como se não tivesse consequência, como se não tivesse nada. Tudo tem consequência, né? Porque a nossa vida é uma narrativa. Ela continua no tempo. Não, e o que é pior é que tudo tem consequência eterna. Também. Né? Também. Se eu matar uma pessoa hoje, essa consequência ela é eterna, ela não volta. Mas sabe uma coisa interessante? Eu tenho algumas vezes, né? Eu gosto muito desse tema da liberdade. Aliás, obrigada pela pergunta. É um tema que sempre assim me apaixonou, porque ao mesmo tempo que é o que há de mais maravilhoso, sabe que às vezes eu penso isso? Deus poderia ter, não sei, poderia ter criado só pets. Né? Então o paraíso ia estar cheio de cachorrinho abanando o rabo, felicidade, não ia ter mal, não ia ter doença, não ia ter problema. Mas Deus quis filhos. Deus nos quis livres. Nos quis com essa capacidade de amar. É isso que nos dá essa dignidade tão única e especial. Né? Então, é muito bonito que Deus tenha querido correr o risco da nossa liberdade, mas porque Ele nos ama como os pais amam os seus filhos, né? E não como, eventualmente, a gente ama um objeto ou um ser irracional. Então, é o amor mesmo que justifica a nossa liberdade, não é verdade? Então, eu até brinco, eu falo, Deus estava lá, falando assim,
Tá meio monótono aqui, eu vou criar umas criaturas, vou fazer umas criaturas lá na Terra para me dar um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho de trabalho, vai ser meio confuso, mas vamos que tá tudo muito em paz aqui, assim, muito tranquilo. Aí vai fazer os homens, filhos ingratos. Se fosse assim, por que apareceu aquela serpente no paraíso? Me conta. Não estava tudo em ordem? Pacífico? Mas olha que interessante, Deus é tão bom que colocou a serpente lá. Porque Ele está nos advertindo, prestem atenção, fiquem atentos, não sejam bobocas. Né? Enfim, acho que realmente o amor de Deus Sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Eu nunca tinha pensado quem botou a serpente no paraíso. Porque ela podia não ter aparecido lá. Pois é, mas é que Deus é pai mesmo. Ele ama a gente livre, Ele ama a gente com essa capacidade de amar, somos imagem e semelhança de Deus. Até porque Ele já tinha dito, olha, não come dali, tá? Pois é. Fica atento. E isso é outra Vai coisa. aparecer alguém... Não coma daquilo ali. Isso é interessante, porque às vezes a gente pode achar que o fato de a gente ter alguns parâmetros, tipo mandamentos, isso oprime a minha liberdade. Mas isso o pessoal pensa muito. Não é assim não. É importante você falar sobre isso. Não é assim não. Imagine, né, se eu quisesse ir para São Paulo, tem aqui uma estrada que me dá todas as indicações. Eu digo, poxa vida, isso está constrangendo a minha liberdade, eu gostaria de ir do jeito que eu quisesse. Pode ir do jeito que você quiser, mas presta atenção. Você tem aqui umas orientações, você tem umas sinalizações que estão para te ajudar. Diga de passagem que na estrada tem uma sinalização que diz assim, acredite na sinalização. Você já viu isso? Ainda não, tem a placa que avisa da placa. Amém. Não, você pode olhar. Para o Rio São Paulo vai ter acredite na sinalização. Quando o cara diz diminua aqui, curva 60, o cara passa 120... Passa reto na curva. Passou reto na curva. Pois é. Então, essas sinalizações dos mandamentos são auxílios para a nossa liberdade, não são impedimentos para a nossa liberdade. A nossa liberdade permanece sempre. Mas se a gente quer chegar ao fim, se a gente quer chegar no final da estrada, olha, presta atenção, né? Fora que, obviamente, né, os mandamentos são muito sintéticos, muito didáticos, muito, né, aquelas indicações básicas que a gente dá para as crianças. Mas cada um deles, a bem da verdade, tem ali todo um conteúdo a ser explorado, todo o capítulo das virtudes, que tem muito a ver com a liberdade. Quando a gente fala, por exemplo, não furtarás. Bom, então é lícito ter. Né? Se não fosse lícito ter, as pessoas poderiam furtar, mas por que é lícito ter? E como é que eu me relaciono com os bens materiais? Olha, é toda aqui uma teologia sobre a virtude do desprendimento e, ao mesmo tempo, ter, mas saber ter, sem se apegar, sem tornar isso a finalidade da vida. Enfim, eu acho que... Isso está difícil hoje em dia, né? Não, todos os mandamentos são, assim, tremendamente sintéticos, né? Mas eles, digamos assim, eles permitem entrever, né, todo um caminho que, no fundo, tem a ver com a felicidade humana. Que as boas escolhas, né? Aquilo que a gente olhando lá na frente, era isso, aliás, que eu ia comentar, né? Muitas vezes eu dei aulas assim de filosofia. Eu vou anotar aqui que você falou um negócio que me interessou muito, que eu vou voltar já nesse tema das virtudes, né? É interessante. Quando eu tive a oportunidade de dar aulas em periferias, em pessoas assim muito pobres mesmo, e eu me lembro, dando aula para adolescentes, eu tinha lido um livro que me chamou também muito a atenção e eu traduzi o livro na minha maneira de explicar, mais ou menos desse jeito. Existem 6 decisões que você toma na sua adolescência que podem comprometer toda a sua trajetória de vida. Aí todas ficavam assim, né? Que decisões são essas? Me dá esse passo a passo. Me dá esse passo a passo, né? Então eu pensava, bom, em primeiro lugar, né? Amigos. Hoje você pode ter amigos que vão te ajudar muito nas suas escolhas ou talvez te levarem para caminhos perigosos. Então, primeira decisão, que amigos você quer ter e que amigo você quer ser. Então, isso é uma escolha que a gente faz. Então, é importante, preste atenção, porque às vezes você escolhendo mal os amigos, ainda na adolescência, você pode entrar por caminhos tortuosos que podem prejudicar muito sua trajetória futura. Se não acabar com ela. Se não acabar com ela. Então, preste atenção. Só que você tem esse poder de escolher. Depois eu falava, em relação aos pais.
Amigos, você tem uns agora, daqui a 10 anos você poderá ter outros, daqui a 30 nem se fale, mas pais, você vai ter sempre os mesmos. Então, que atitude você vai cultivar em relação aos seus pais? Nossos pais podem ter cometido muitos erros, caminhos tortuosos, injustos, mas são seus pais. A gente nunca vai poder agradecer suficientemente o dom da vida. Então, cooperaram com Deus. Então, de alguma maneira, a gente precisa escolher a atitude que a gente vai ter. Porque, às vezes, na adolescência, a gente pode escolher. E eu fiquei tão impressionada, porque uma vez, concretamente, numa região de São Paulo bastante violenta, inclusive, eu fiquei muito impressionada com a reação que teve uma adolescente. Eu soube depois que ela já fazia 2 anos, me parece, não falava com o pai. E depois que ela começou a pensar e refletiu, na semana seguinte ela voltou a falar com o pai, pediu desculpas. Ela estava entrando por caminhos tortuosos. Mas você veja o coração aberto de um adolescente, né? Ela ouviu o que você falou, refletiu, deixou o coração ali como uma terra fértil, né? Para frutificar e conseguiu fazer com que isso fizesse sentido. Legal. Depois também, outra decisão, né? Atitude que a gente vai ter em relação ao estudo. Eu me lembro que às vezes eu perguntava, quais decisões seriam essas, né? Aí o pessoal falava, é a faculdade que vai fazer, o curso que vai fazer. Eu falei, não. A gente pode fazer um curso qualquer e depois, sei lá, ter uma profissão completamente diferente. Não é isso o mais importante. Não é a carreira específica, eventualmente, que a gente escolhe ou não escolhe. Não, é a atitude que a gente vai ter em relação ao aprendizado. Quer dizer, eu quero aprender ou eu não quero aprender. Seja o que for, música, arte, literatura, tanto faz. Mas é uma atitude de querer desenvolver essa nossa aptidão intelectual. Isso a gente também decide na adolescência, né? A gente quer aceitar as oportunidades que a vida nos trouxe de estudo ou a gente quer jogar pela janela? Então, mais uma atitude. Ou seja, deixar se formar também, né? Deixar se Porque formar. você pode rejeitar uma formação que Deus apresenta para você. Através dessa formação que você está se referindo. Sim. Não, e também para esses adolescentes sentar na cadeira da escola, absorver aquilo para passar na prova, mas não ter uma atitude para desenvolver algo, uma aptidão nesse sentido, É isso, né? é uma abertura intelectual, né? Todos nós temos inteligência e capacidade de aprender. O que me interessa mais? Qual era que eu gosto mais? Mesmo na simplicidade, tá numa escola que não tem tantos recursos nem nada, mas o professor está dando aula de geografia, eu gosto disso, isso me interessa. Ou não, acho isso horrível, eu gosto de matemática, né? Me atraio, não sei muita coisa, mas me atrai por matemática. Então, e você, poxa, por que eu não posso aprender um pouco mais? Por que eu não posso? É a abertura, se você abrir. E também, aquilo. assim, né, é não confundir curiosidade com estudiosidade. Eu estou me referindo à atitude de estudo. Porque, claro, a gente é solicitado de 1000 maneiras o tempo todo. É muito fácil a gente se dispersar e não aprender nada. Sim. Ou a gente Muito. pode transformar Vê tudo e não vê nada, né? É o desejo de saber. No fundo é isso. O desejo de saber, né? Focar, né? A nossa capacidade de aprender. Isso faz muita diferença. Um adolescente que começa a se interessar, que quer aprender, e aquele que despreza, né? De fato, provavelmente os próximos 40 anos serão muito diferentes. Para um e para outro. Essa é outra atitude. Depois, não podia faltar. Que atitude a gente vai ter em relação ao namoro e ao sexo? É uma decisão. A gente toma. Eu posso ter uma atitude mais irresponsável, mais inconsequente. Eu posso ter uma atitude mais sensata, mais sábia. Aprender também dos erros alheios ou próprios. Então, também, a gente decide aí. E dependendo da atitude que a gente toma, isso pode ter consequências imediatas ou profundas, talvez para o resto da vida. Mas tudo é a nossa liberdade que está em jogo, porque a gente pode escolher a atitude que vai ter. Nem se fala, outra atitude, drogas e dependências. Eu posso me viciar muito facilmente. E as redes sociais estão aí para não deixar ninguém mentir, né? Então, todo tipo de vício, não só bebida, álcool, ou mesmo drogas, entre aspas, mais brandas ou mais pesadas, mas até isso, né? Até as lícitas. Até as lícitas. Jogos, internet. Meu Deus. Quanta gente agora está viciada Não, na mas internet, não consegue nem desligar. Basta voltar ao exemplo da cerveja. Exato. Cerveja vende em qualquer canto. Exato. Né? Acontece que se o cara tomar cerveja de um jeito que não tem que tomar, eu particularmente acho que nem devia tomar.
mas vai ter gente que defenda que tome. Então, Mas não adianta você falar para um grupo de jovens, falar que eles não podem tomar. Você tem que, né? Falando, você tem liberdade, mas qual é a consequência? Você tem que fazer ele pensar. Exatamente. Não é isso? Ele refletir. Peraí, Se você falar, não pode, ferrou. Aí é que vai. Mas é aprender a lidar com os bens, né? Eu sempre penso assim, os bens são bens. E nós tendemos ao bem. As coisas são muito atraentes, não são más. O problema não está fora de nós. O problema é a forma como a gente lida com o que está à nossa volta. Então, a gente precisa desse poder, que é a nossa liberdade, de escolher o melhor, tendo em vista o fim. Claro que há momentos que a gente vai celebrar, tomar uma cerveja, enfim, Botafogo foi campeão. Não, foi o Flamengo que foi campeão. A gente vai celebrar, lógico. Já puxei né? Mas, enfim... Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Outra coisa agora. é o cara que diariamente não pode ficar sem 1 litro. Eu já conheci gente que precisava beber 1 litro uma garrafa de vinho por dia. Claro. Isso não é razoável. Olha que eu amo vinho, hein? Mas uma garrafa por dia, não. 30 garrafas no mês, não me parece razoável, né? Claro. É preciso aprender, né, a lidar. E a gente facilmente se deixa levar, né, por drogas, dependências. Isso na adolescência é muito comum e muito grave. Por isso a gente sempre tem que trabalhar assim, digamos, politicamente e não despoticamente, como você falou. Não é dizer não pode. Não, ofereça algo melhor. Ofereça uma razão superior. Ofereça um outro tipo de entretenimento. A vida familiar, que é tão gostosa. Aliás, vou contar aqui para vocês. Na casa dos meus pais, como eu mencionei, muito católicos, havia sempre 2 coisas muito sagradas. A missa de domingo e a seresta de sexta-feira. Então, na casa dos meus pais, até hoje. Meu pai já faleceu, minha mãe tem 87 anos. Todas as sextas-feiras temos uma seresta. Nossa. Então, vão lá os velhinhos, 90 anos. Mas 80... para tocar? Toca Cantar. Teclado, canta, do jeito que a gente sabe, ou seja, sem grande ciência. Mas se divertem. Mas é uma delícia. Então, se encontram, se divertem. Sadios entretenimentos. Né? Há muita coisa boa, mas, claro, isso previne escolhas ruins. Claro. Você oferece uma coisa melhor. E, finalmente, faltou eu falei das 5 decisões. Eu anotei as 5, falta a sexta, vai. A sexta, e talvez seja a mais importante. Sabe qual é a decisão que a gente precisa tomar? E isso a gente precisa, não só na adolescência, mas retomar, né, esse propósito. É se a gente vai se valorizar ou não vai se valorizar. Isso é uma decisão. E eu acho que nós, mulheres, especialmente na adolescência, estamos, às vezes, muito fragilizadas. A gente tende a não se valorizar, a não se dar o valor. Gente, eu tive experiências, assim, muito bonitas, né, de ver, assim, meninas... De fato, é que eu fiz muitos trabalhos sociais, assim, em periferia. É algo que sempre, assim, me tocou profundamente. E é tão bonito a gente ver como as pessoas aprendem o valor que elas têm, né? Então, eu usava esse recurso didático, né? Eu começava perguntando, você sabe qual é a diferença entre uma joia e uma bijuteria? E aí elas iam falando, olha, apareciam assim, sei lá, dezenas de diferenças, né? Então, uma é barata, outra é cara, uma vende, lá em São Paulo, onde eu morava, tem uma rua que seria como Saara, que é 25 de março. 25 de março. Aí, conhecidíssima pelo Brasil todo. Todos os brasileiros a bijuteria vende na 25 de março, vende de baseada, não precisa de embalagem, se perder não acontece nada. Elas iam lá inventando 1000 diferenças. E a joia? A joia fica bem guardada, a joia tem embalagem, a joia fica no shopping, a joia tem segurança, a joia é cara e... Brilha enfim. mais, sei lá. Aí a gente fazia a grande pergunta, e você? Você acha que você é uma joia ou você é uma bijuteria? E aí, impressionante como, de repente, eu começava a prestar atenção, né? Porque, de fato, cada pessoa é uma joia, né? Quer dizer, nem se fala, né? Cada mulher, né? Somos tão sofisticadas. E como você se trata? É uma joia, mas se trata como bijuteria? Tá barata? Tá, sabe, desvalorizada? Você é uma joia, mas você está sendo vendida ali na 25 de março. E aí é interessante, porque quando a gente vai tomando... E aí eu acho que a fé realmente ela ilumina muito, né? Porque quando a gente se dá conta do valor... Bom, eu acho a coisa mais linda do mundo, assim. Realmente eu sou uma pessoa apaixonada pela fé católica, porque eu acho que ela é, assim, absolutamente luminosa, né?
E a gente reconhece essa dignidade única. Quando você para pensar que não existe outra pessoa, nem nunca existirá, que seja igual a você. Quer dizer, Deus não se repete, né? Cada um é um único, cada um é destinado, como você falava. Realmente isso é impressionante, porque quantas pessoas já passaram no mundo? Eu não tenho ideia. Muitos bilhões. E fora o que ainda vem. E olha a criatividade. Você pode... Eu achei até engraçado outro dia que tem um site que fica encontrando pessoas parecidas com você. E você olha, até parece que é teu irmão, parece que é quase gêmeo. Você olha, caramba, cara, são gêmeos, você vê diferenças, mas a personalidade é outra, as coisas são diferentes. Não é a mesma pessoa, não é uma réplica, não é um clone, né? Não é. Então, como é que Deus é criativo? E aí isso me leva a pensar assim no terceiro nível da liberdade. Eu falei da liberdade enquanto livre-arbítrio, capacidade de escolher, aqui e agora. A liberdade como uma capacidade de você se autodeterminar a um fim que você considere melhor, ou seja, que exija aqui uma escolha racional. E aí tem todo o capítulo das virtudes, né, que tem a ver com a possibilidade de escolher o melhor. Isso que eu queria saber, mas fala, depois eu volto para as virtudes. E o último, e aí acho eu mais profundo nível da liberdade, que eu vou chamar aqui de liberdade ontológica, ou seja, aquele que está mais no profundo do meu ser, né? Que é a seguinte: ainda que, olha, eu dê muita cabeçada na vida, ainda que eu faça escolhas péssimas, ainda que, enfim, talvez, né, por mil razões aí não pude desenvolver, ou até por uma limitação qualquer, existe essa liberdade tão profunda que tem muito a ver com o amor, e que tem muito a ver também com essa abertura que nós temos ao próprio Deus. Eu diria que são aqueles aspectos que dizem respeito ao que é a pessoa propriamente dita. Quer dizer, cada pessoa, cada ser humano tem dentro de si uma abertura a Deus. Em que sentido? Eu sou uma criatura, eu não me dei a existência. Isso aqui é um dado. Eu livremente aceito isso. Então, quando eu aceito, eu estou aceitando ser amado. E aí eu sou capaz de amar também, sou capaz de me doar. Então, me parece que a liberdade mais profunda é a nossa liberdade, enquanto seres humanos, de aceitar livremente o amor que nos é oferecido, na medida em que nós nos abrimos, conhecemos essa realidade maravilhosa. Então, essa liberdade ontológica, ela não foi tocada pelo pecado. Não. A imaginação foi. Várias áreas do ser foram tocadas pelo pecado. Mas Deus conservou essa para que, se você quisesse tomar decisão por ele, você pudesse tomar. É verdade ou não é? É a pura verdade. Por quê? Vamos aqui, usando os parâmetros da nossa fé católica, o pecado original, ele fere a nossa natureza. Claro que há muito em nós que nós herdamos, né? E que herdamos uma natureza ferida pelo pecado. E mais diretamente as minhas características pessoais, enfim. Ok, mas existe algo intocável. Por quê? Porque é Deus quem é meu pai, né? Então, por muito que os nossos pais tenham feito bobagens, meu pai é Deus, no final das contas, né? E ele me criou perfeitamente. Então, isso nos dá assim, um respeito, né, profundíssimo por cada pessoa, independentemente do que ela fez, deixou de fazer, capacidades, aparências. Olha, isso não é nada. Não é nada. O dado fundamental é que cada pessoa é imagem e semelhança de Deus e tem essa liberdade profunda, íntima, que só Deus conhece, e cada um de nós faz as suas opções. E se a gente for parar para pensar, eu acho que as decisões mais importantes, né, já que a gente falou das decisões, né, são essas que a gente não sabe explicar por quê. Né? Não sei, a gente às vezes assim se depara com situações na vida que você tomou decisões seríssimas e você fala, bom, será que eu fiquei raciocinando muito, entendi perfeitamente? Olha, não, eu encontrei a verdade. É porque talvez ela não parta dali. Não parte dali. Ela exatamente. parte de outro lugar. E daí ela faz um sentido pleno dentro de você. Yes. Né? Então, muitas vezes, né, a chamada é assim, né? E aí você tem uma paz absoluta com Por essa quê? decisão. Porque a verdade, vejam como, novamente, tem muita relação. A nossa capacidade intelectual e a nossa capacidade moral. Ainda nesse nível mais profundo e ontológico, né? Ou seja, a verdade, ela tem tanta luz que ela mobiliza as tuas energias e você se entrega. Então, você toma decisões profundas, seja no casamento, uma decisão vocacional, que você diz, bom,
é a verdade. Eu encontrei a verdade. E eu me entrego, mobilizo todas as minhas energias para entregar o meu ser. Eu aceitei ser amado e eu amo. E isso, claro, não supre de forma alguma e não substitui também as muitíssimas decisões, escolhas que a gente vai ir fazendo ao longo da vida, mas existe aquela entrega profunda e original que só nós podemos fazer, né? Então, por isso, o tema da liberdade é sempre um dos meus temas favoritos. Não, e ele é importante porque a gente vê hoje essa questão de confundir a liberdade com libertinagem. Sim. Isso tá, gente, o que a gente mais vê. Mas eu tenho a ligeira impressão que as pessoas não fazem nem 1% dessa diferenciação que ela fez. Não fazem, nem tem esse conhecimento para fazer. Mas elas sofrem. Elas sofrem a consequência, mas elas não sabem distinguir isso que nós estamos falando aqui. Não sabem. Sabe? Não, é verdade. Eu penso assim, que a gente não é muito assim estimulado a pensar, né? A gente é muito assim, digamos, abduzido pelas 1001 solicitações, a gente corre, vai fazendo, de repente a gente não para realmente para pensar. Mas qualquer pessoa no seu íntimo, né, tem a sua verdade, né? Ou seja, tem a consciência, tem um reflexo daquela lei, né, os mandamentos, tal, tá lá. Existe uma verdade mais íntima, que a gente chama assim, em um nível mais profundo da consciência, né, que nos adverte, olha, faz bem, evita mal. É que às vezes a gente vai pondo ali como que umas camadas, né? E aí aquela consciência vai ficando meio que insensível, né? Meio casca grossa, assim. Eu falo assim que a nossa consciência, originariamente, é como se fosse a pelezinha de um bebê. Pôs um mosquitinho e pá, já acusa que aconteceu ali alguma coisa. Mas se a gente não vai se examinando, prestando atenção, de repente a gente fica um pouquinho casca grossa, sabe? Não se dá a menor importância, uma mentira ali, sei lá, né? O meio pode levar a isso? Oi? O meio pode levar? Pode favorecer, lógico, né? Pode favorecer e favorece mesmo, muito, né? Mas sempre existe essa possibilidade de nós nos conectarmos, né, com a nossa intimidade, com Deus, né? Então, sempre existe um caminho de volta, né? Isso é possível e é também uma experiência pessoal. Acho que todos nós, né, já passamos por essa aventura, né, de perceber, puxa, não estava certo, não era por aí. Eu precisava recomeçar, recapitular, reorientar aqui aquela ou outra decisão. Então, existe sempre essa possibilidade. Então, claro, a gente pode criar muitas camadas e ficar meio que surdo, né, aos apelos da nossa própria consciência. Mas sempre Deus também tem os seus caminhos para nos fazer acordar, né, despertar desse sono em que às vezes a gente se permite, né? No segundo nível da liberdade, você falava em virtudes. Sim. Né? As virtudes, elas são fundamentais. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até para as pessoas entenderem o que... Porque a pessoa pode estar em casa, eu nunca parei para pensar nisso, né? Que tem 3 níveis de liberdade e que como é que é, e as virtudes, onde é que entram aí, quem está assistindo pode estar meio perdido. Então, acho que era bacana explicar isso e saber como trabalhar. Olha, eu diria assim, as virtudes são princípios interiores de ação. Ou seja, capacidades estáveis dentro de mim que me ajudam no momento ali, na hora H, a agir bem. Então, por que eu estou falando isso? Mais uma vez, cultivadas, né? Cultivadas. Como que a gente cultiva virtudes? Né? Então, perfeito. A gente vai cultivando na medida em que a gente vai prestando atenção nas escolhas que a gente faz. Por exemplo, eu estou aí batalhando para recomeçar a fazer exercícios físicos. Algo do não qual é só eu você não, hein? Vou dedurar nessa... Ai, é que é um cisco aqui no meu olho. É difícil. Porque eu era atleta de alto rendimento. Compreendo. Então, eu também. Eu agora pensei que ela disse, eu também. Eu preciso voltar, entendeu? Eu não sei voltar para qualquer coisa. Pois é. Tá entendendo?
Então eu preciso, como atleta de alto rendimento, voltar para algo de alto rendimento. Não dá para voltar para qualquer coisinha. Meu Deus. Essa é uma dificuldade Que nós a gente temos. tem. Que nós temos essa dificuldade. Atletas que somos, não é? Muito então, fazer o quê? Quem nunca foi, fica só ali na academia do clube, não sei o quê, tá, é outra história. Não Exatamente. percebe. É muito cara de pau, Não né? Mas tudo percebe bem, isso. vambora. Né? Alto rendimento é outra coisa. É só nós aqui. Vamos lá, você está me entendendo, né? Outro patamar. A gente precisa cultivar certos pequenos hábitos que vão certos pequenos atos que, uma vez que sejam continuados, vão criando o que nós chamamos de hábitos. Ou seja, habitualmente a gente acorda cedo, habitualmente faz uma breve caminhada, habitualmente faz uns exercícios. Daqui a pouco eu tenho facilidade para retomar aquela prática física. Ou quero aprender inglês. Aí eu vou um dia, ouço um podcast, outro dia pego lá minha gramática. No início é chato, difícil, não estou entendendo nada, posso desistir. Mas à medida em que eu vou reiterando, repetindo aqueles pequenos hábitos diários, eu vou adquirindo mais facilidade, de tal modo que eu tenho uma capacidade, por isso a virtude tem muito a ver com capacidade, de com facilidade enfrentar uma caminhada, enfrentar um filme qualquer em inglês. Por quê? Porque eu fui adquirindo um certo hábito. Então, a gente poderia até entender, no primeiríssimo nível, que a virtude tem a ver com uma repetição de atos bons. Então, a gente vai adquirindo facilidades, vamos adquirindo hábitos. Por exemplo, não mentir. A gente, às vezes, é difícil, seria mais fácil lá dizer uma mentirinha. Mas a gente não mente. A gente vai se habituando a dizer a verdade. Então, eu me torno uma pessoa sincera. É porque, às vezes, as perguntas que vêm são perguntas difíceis. A pessoa pergunta uma coisa que ela não tem que saber. Ah, mas isso é outra coisa. Não, mas mas a pessoa ou ela pede uma opinião sincera de algo que é difícil também Tipo, você já falar. entendi. Tipo, a mulher pro marido assim, você acha que eu tô gorda? Aí o marido, não, você tá ótima. Olha, existe assim... Você estava pensando nisso? Não estava pensando nisso. Que bom, já é mas da treta você entendeu? Aí é uma omissão, não sei. Vamos não é lá. bem uma mentira, né? Não, às vezes existe, digamos assim, pessoas que não têm direito à verdade. Então, pessoas que são um pouco invasivas. Agora você foi bem advogada, hein? É verdade. Pessoas que não têm direito à verdade. Você foi bem advogada. Pessoas que não têm direito à verdade. Não, por exemplo, né, eu tenho sigilo profissional. Claro. Então, uma pessoa pergunta alguma coisa que é objeto do sigilo profissional, eu vou responder com alguma evasiva ou dizer, olha, infelizmente, uma questão profissional, silêncio de ofício, não posso revelar. Ok, então, primeira coisa. Mas essa é mais fácil, né? Sim. Se a mulher pergunta se ela engordou, se ela emagreceu, já não pode dar uma evasiva, assim, A gente né? pode dizer assim, você está sempre linda. Não, isso eu digo sempre, entendeu? Não tô entendendo. Você tá querendo dizer o que com isso? Gente, eu tô voltando agora, eu entendi. Achei no final você queria falar. Eu tô voltando ao seu exemplo apenas. Mas existe também o que a gente poderia chamar de mentira social, que não é exatamente a mesma coisa que mentira, que é a vontade de enganar. Ah, ok. Percebe? Ah, tipo, você vai na casa de alguém, a pessoa te serve uma comida, tá boa, você não gostou da comida, você fala, tá bem, muito- tá gostosa, uma delícia. obrigada. Tá uma delícia. Você achou horroroso. Mas você falou obrigada. Mas, muito claro, já se sabe socialmente que quando alguém pergunta se você gostou da comida, especialmente se for a sua sogra, você vai dizer que gostou, tendo ou não gostado. Certo. Então, isso não se trata propriamente de uma mentira, é simplesmente uma norma de educação social e convencional. Ok. É, porque a pessoa não é educada, não. A Então comida vamos tá caracterizar a horrível. mentira, Não né? precisamos nos É, complicar, claro. né, com essas questões, né? Mas sim, né, cultivar a sinceridade. Agora, claro, a sinceridade não precisa ser uma sinceridade grosseira. Um sincericídio. Não precisa ser sincericídio. Aham. Existem muitas maneiras de dizer a verdade. Por que a gente, às vezes, escolhe sempre a mais antipática? É claro. Porque talvez nos falte a virtude da amabilidade. Então, virtude entra em tudo, né? Então, vamos lá. A gente pode adquirir virtudes a partir de um certo exercício, né? De ordem, por exemplo. Eu quero ser uma pessoa mais ordenada. Começo arrumando a graveta do criado mudo, depois fazendo bem a minha cama, depois colocando ordem no armário, depois na mesa de trabalho. Então, eu vou cultivando, mediante pequenos hábitos, que às vezes é difícil adquirir, a virtude de ser uma pessoa mais ordenada, eventualmente mais pontual. Mas como que a gente se torna uma pessoa pontual? Lutando para ser
pontual, para chegar no horário combinado nos compromissos. Então, a virtude, ela exige uma certa disciplina, uma certa labuta. Tem um esforço, né? Um esforço. Como a gente adquire qualquer outra habilidade, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista esportivo. Mas tem gente que vai dizer que não chega atrasado, que só faz suspense. Só faz suspense. Você sabe que meu pai dizia assim, né? Que a gente chega... Ele só dizia, papai, estou atrasado para a escola. Ele falou, que horas são? São 10:50. Que horas começa a sua aula? 8. Então você ainda não está atrasado. Quando chegar às 8 horas, você não estiver atrasado. Aí vai estar atrasado, né? Por enquanto não, ele sempre foi muito assim de eu tenho uma coisa assim muito difícil com pontualidade, porque eu chego sempre um pouco antes, eu tenho horror de atrasar. Olha, isso é bom. Mas é verdade ou não é? Pode Isso falar a verdade isso aqui. Isso é uma virtude. Não sei se é o que é, mas eu tenho horror de deixar alguém atrasando 1 segundo. Que legal. Eu não gosto. Isso é uma virtude muito agradável à convivência. É uma expressão da caridade, você respeitar o tempo alheio. Às vezes a gente pode não dar importância a essas pequenas virtudes que tornam a convivência muito mais grata. Então é isso, a pequena virtude da amabilidade, a pequena virtude da pontualidade, a pequena virtude da ordem e outras virtudes mais necessárias, indispensáveis, a laboriosidade, a lealdade, a fidelidade, a sinceridade. 1000 virtudes. No fundo, o nosso processo de cristãos, católicos, que querem se inspirar na figura de Cristo, a gente vê em Cristo alguém que é perfeitamente homem, né? Quer dizer, ele é amável, laborioso, é conhecido pela sua profissão, respeita as pessoas, ouve, enfim, sabe também se divertir, sabe transformar o vinho no melhor vinho, sabe agir com liberalidade, multiplica pães e ao mesmo tempo recolhe o que sobra, não desperdiça. Bom, enfim, a gente pode ler o Evangelho como sendo ali um tratado sobre as virtudes humanas, um tratado sobre quem nós somos chamados a ser, né? Então, as virtudes, eu dizia, a gente vai adquirindo mediante essa luta, essa disciplina, atos concretos, mas ela não se reduz, esse é o ponto que eu queria trazer, a ser simplesmente um repetidor de atos. Nem um criador de hábitos só. Nem um criador de hábitos, não é isso. Uhum. Ela é um princípio interior de ação. Então, o que eu quero dizer? Gente, vamos pegar aqui um exemplo do futebol, né? Então, quando a gente vê, né, esses dias eu não sei porquê, eu vi uns gols do Ronaldinho Gaúcho, de uns anos atrás. Gente, que espetáculo. Espetáculo mesmo. Que espetáculo. Espetáculo. Uma coisa maravilhosa. Eu falava, gente... Aí você fica pensando, né? Poxa, ele entra em campo, então como é que ele fez aquela jogada? Será que ele ensaiou 200 vezes? Será que foi a repetição que levou ele a fazer aquilo? Claro que por trás daquela jogada há treino, há disciplina, há inclusive regime alimentar, há muita coisa. Mas o que existe ali é uma arte. É o cara que não se reduz a ser um repetidor. Ele é um atleta, ele é um craque, né? Então, o que eu quero dizer? Que na vida moral, no âmbito das virtudes, a gente o tempo inteiro é meio que chamado a desempenhar o papel de craque. O que eu quero dizer? A gente vai, a gente se esforça, a gente luta, só que aparecem 1000 circunstâncias, situações que exigem de nós uma resposta sábia, que não está ali, digamos, pré-determinado como você deve agir, não existe um manual de ações virtuosas, não existe isso. A vida é muito rica. Então, por isso que a gente precisa sempre se esforçar, ok? Em coisas pequenas. Isso vai nos dando, assim como para o craque, né, uma familiaridade com a bola. A gente lida com a bola bem, né? Tudo bem, a gente treina, tal, mas não é isso que vai fazer a diferença no final das contas, né? A gente age bem quando a gente tem sintonia com o Espírito Santo, sabe? Quando a gente, de esse fato, é o ponto, tem familiaridade com o bem. Sim. Então, a gente sabe que, às vezes, é o momento... Desejar o bem a todo momento, né? E pensar nos demais. Então, a gente começa a agir bem. Você começa a fazer gol. As pessoas começam a te respeitar. E vem ali que você, no fundo, não é que você está querendo seguir um manual, não é que você, entre aspas, quer ser perfeito. Não tem nada a ver, no sentido, assim, pejorativo. Mas no sentido de que você... Não, totalmente. Que daí vira o perfeccionista que... Que não é isso. Não é isso. Eu sempre falo assim, né? Casa de criança tem que ter bagunça.
Não pode ser um maníaco de ordem, né? Não é virtude isso, ser maníaco. Não é virtude ser perfeccionista. Não, mas é ser correto, é ser adequado, é ser conveniente. Como que a gente percebe isso? Bom, se a gente está sintonizado com o bem, se a gente está sintonizado com o Espírito Santo, a gente vai saber, muitas vezes, sair da regra, entre aspas, sair do padrão. E é isso que torna a vida tão maravilhosa, né? O interessante é que todo ser humano nasce com... tem já aquelas virtudes que já estão ali em você, né? Que você precisa trabalhar só para elas aumentarem. E tem outras que você não tem de jeito nenhum. Você é o oposto daquilo que você tem que trabalhar para ter. Né? Uma pessoa que seja uma pessoa desordenada, né? Que deixa tudo bagunçado, não sei o quê. Ela vai ter... É um esforço, mas ela vai conseguir se ordenar, né? Já tem, sei lá o quê, da lealdade, uma virtude de lealdade. Às vezes a pessoa tem aquilo dentro dela e ela só tem que dar uma enriquecida. E como isso é bonito, né? E às vezes a gente precisa investir nos nossos pontos fortes, sabe? Isso, exatamente isso que eu quero dizer. Você trabalhar isso para crescer mais ainda. E não confundir também limitação com defeito. Às vezes isso pode ser um erro, assim, na tarefa de formação, né? Eu pensava assim, até formação profissional, né? Quer dizer, claro, há maneiras de ser diferentes das minhas, que não significa que sejam defeitos nem limitações. Então, a gente precisa respeitar que as pessoas têm maneiras de ser distintas. Não existe um ideal aqui, perfeição, e a gente tem que ser assim ou assado. Não. Cada um tem a sua maneira de ser, seus talentos naturais, suas habilidades, suas aptidões. Então, em relação a isso, a gente precisa aprender a respeitar o modo de ser dos demais. Já outra coisa são limitações. A pessoa que tem uma limitação intelectual, uma limitação física, um talento que ela não tem, né? Sei lá, eu sempre fui um pouco atrapalhada com coordenação motora fina. Nunca foi o meu forte, por exemplo. Então, não vou ser uma bordadeira, não tenho esse talento. Não, você tem, que a sua avó bordava, sua mãe bordava, você tem que bordar. Não, desculpa, não vai dar. É uma limitação. Agora, então a limitação a gente também precisa respeitar e não ficar batendo em ferro frio. Pedir algo que a pessoa não pode dar. Mas isso sim, distinguir bem os defeitos, porque defeito a gente precisa trabalhar. Então, é que eu sou assim, eu sou mentirosa. Não. Isso não é uma limitação, né? Isso não é uma característica. Ela era a Gabriela. Oi? Gabriela. Sim. Nasci assim, cresci assim, você mesmo assim. Exatamente, não. Então, assim, sempre assim, Gabriela. Em relação aos defeitos, a gente precisa perceber que não é o mesmo que limitação, que não é o mesmo que modo de ser. Aí vem o papel das virtudes. É porque tem muitas que dizem, eu sou assim mesmo. Sim. Eu sou assim. Ninguém vai me mudar, eu sou assim mesmo. É tudo bagunçado, quarto uma zona, tudo de perna. Mas eu sou, sabe que eu sou assim, então, não vou mudar, é assim mesmo que se lasque. Aí é uma opção que a pessoa fez, né? Aí tá lá na liberdade, né, de você escolher. A liberdade, tá? O livre-arbítrio, eu quero ser assim. Bom, mas será que isso é o melhor? Será? O que a gente constrói com uma vida tão desordenada, começando pelo material? Onde que isso vai desenrolar, né? Por quê? Porque a nossa vida vai continuar, né? Então, o trabalho formativo ele é sempre um trabalho assim, muito delicado, muito exigente e que exige, mais uma vez, o que da nossa parte? Atenção. Né? Principalmente em relação a nós mesmos, né? Porque sempre nós podemos crescer. Né? Mas, por exemplo, uma pessoa que é muito indisciplinada, ela não tem disciplina, não adianta. Você fala, você malha lá o que você quiser e não vai. Como é que ela começa a crescer na virtude tendo como raiz nela, ou seja, o que ela está deixando aflorar mais é uma indisciplina? Olha, eu acho que às vezes a gente precisa dar a oportunidade de cada um olhar para si e perceber se talvez essa desorientação, sei lá, pode ser um talento mais artístico, né? Estou pensando aqui, olha em quem eu estou pensando, nada menos que... Em quem que você pensou? Em Van Gogh. Eu ia dizer. Van Gogh. Van Gogh. Que coisa maravilhosa, né? Impressionante. Então temos um Van Gogh, alguns Van Goghs por aí. Vamos embora botar, né, o pessoal a pintar que a gente vai ganhar dinheiro. Pode ser, né? Não, eu quero dizer o seguinte, às vezes há pessoas que pela maneira de ser e de raciocinar muito diferente... Por que você pensou no Van Gogh? Porque eu pessoalmente amo Van Gogh. Amo, de paixão. Aliás, tenho descoberto mais por quê. Ele tem uma expressividade que me parece assim maravilhosa, genial. E morreu pobre, né?
Morreu pobre, morreu não reconhecido. A gente fala sério, né? Quem descobriu, Na boa, quem velho. conseguiu fazer o trabalho dele foi a cunhada, não é isso? O irmão, E o irmão né? e a cunhada, Sim, que sim. foram levando as pinturas dele adiante. Sabe aquela O cara obra tava dele? duro, aí o irmão diz, deixa eu vender um negócio desse teu aqui que vai dar certo. Não, Pera mas aí. mesmo assim, aí ele Vamos morre, tentar mais uma vez. depois eles continuaram tentando. E é tão bonita, né? As cartas do Theo, né? Do irmão ao Van Gogh, é muito bonito. Tem um livro desse, não tem? Tem. Eu vi isso outro dia. As cartas entre interessante. eles, é incrível. É. Porque, olha que coisa interessante, desculpe aqui a pequena digressão, né? Sabe aquela obra Noite Estrelada? Sim. Onde as Aham. nuvens aparecem assim como Sim. redemoinhos? Que lindo. Então, vocês sabem que a fórmula que explica o redemoinho, ela é muito sofisticada do ponto de vista da física. E que a obra de Van Gogh reproduz exatamente a matemática do redemoinho. Ou seja, a mente dele tinha esse poder de expressão, né? E ele, aliás, ele escreveu essa obra depois de ter justamente cortado a orelha num surto psicótico. Então, como ele conseguia expressar artisticamente a turbulência, né, Dentro na dele, sua alma. Ou Então, seja, o cara também conseguia perceber aquilo, né? E olhar, sei lá, reproduzir a isso. natureza e reproduzir aquilo Era daquele uma jeito. forma dele conseguir expressar o que ele estava passando dentro dele. Então, Que ele não conseguia, né? Como é que ele, com palavras, como eu vou botar isso em palavras? Claro. Ele botou em imagens. o que eu quero dizer, assim, existe uma indisciplina que talvez seja, enfim, não exatamente a forma como nós iríamos desenvolver um determinado assunto, mas que faz parte do modo de ser da pessoa. Mas existe aquela indisciplina que não só atrapalha a própria pessoa, como atrapalha os outros. E aí entra também a noção de virtude. É que nós não somos indivíduos, né? Nós somos pessoas. Ou seja, nós não vivemos isoladamente, nós vivemos em comunhão. Nenhum de nós veio ao mundo sem o concurso de pelo menos 2 pessoas. E nós não nos desenvolvemos enquanto pessoas isoladamente. Ninguém sobrevive deixado ao relento. A gente vai precisar de alguém que me cuide, que me amamente, que me eduque, que me leve para cá, que me vista, que me troque. Diga-se de passagem, um bicho vive ao relento, a gente não. Exatamente. Se pegar lá no pasto, uma vaca teve um bezerro, larga lá que ele vai sair andando. Exatamente. Um ser humano não. Não. Aliás, Aristóteles, né, dizia, o homem é por natureza um animal social. Nós vivemos em comunidade. E viver em comunidade supõe imediatamente algumas regras. Uma coisa é corolário da outra, é consequência da outra. Aliás, há um adágio de direito que diz, onde está a sociedade, aí está o direito. Vou falar em latim. Ubi societas, ibi ius. Ou seja, nós vivemos em uma comunidade familiar, para começar, onde há normas. Por quê? Porque somos animais sociais. E Aristóteles também diz, não somos animais sociais no sentido com que são as abelhas e as formigas, porque vivem juntinhas. Não, não. Porque somos racionais. É conforme a nossa natureza conviver. Então, por isso que há normas de disciplina elementares que são necessárias e importantes para o nosso desenvolvimento enquanto pessoas. Então, dito isso, precisamos respeitar os modos de ser, os modos de escrever, os modos de pensar, os modos de, sei lá, se expressar artisticamente. Os Van Goghs da vida. Os Van Goghs da vida, e cada um dentro das suas, enfim, seu espectro aí, o seu âmbito de talentos, né? Respeitar o modo de ser das pessoas, isso sim. Mas isso é compatível com um mínimo de normas e de regras ou, digamos, maneiras de conviver que permitem o desenvolvimento harmônico da nossa personalidade, de todos, né? Então, essa noção de pertencimento, né? Que não somos bichos isolados, né? Somos família, somos pessoas. Isso num ambiente mais íntimo, mas também num ambiente profissional, num ambiente social, né? Como é importante, né? Assim, conviver, né? Viver com, né? E aí, as muitas pequenas virtudes, né? Que a gente mencionava, como a amabilidade, a cortesia, o bom humor, né? A leveza. Enfim, temos aí todo um programa para a vida, né? Tem muita no coisa pra gente desenvolvimento das trabalhar. virtudes, né? Porque agora você tem pessoas que têm mais virtudes trabalhadas, mas ninguém tem 100%. A gente tem que é um buscar eterno, né? Tá sempre buscando melhorar, sempre buscando melhorar. E sabe o quê? Para fechar, o trabalho é um grande meio de adquirir virtudes. O trabalho, na verdade, ele é quase que um eixo ao redor do qual
a gente pode desenvolver muitas virtudes. Isso é interessante, importante A falar. ordem, a pontualidade, a boa educação, o respeito pelo próximo, a caridade, a justiça. A própria execução dele, né? A A própria execução, responsabilidade. responsabilidade. Então, ou seja, a gente tem muitas oportunidades no nosso cotidiano mesmo, seja na adolescência, seja na juventude, seja na vida profissional, seja na idade mais avançada, em quaisquer idades da vida, a gente tem a oportunidade de crescer. É porque eu acho que foi construído ao longo de muito tempo muitas teses horrorosas. A primeira é quase assim, falando do trabalho, né? Que o trabalhador é quase um escravo da empresa e a empresa é quase uma opressora do trabalhador. Será que todo mundo tem ideia do que é o peso de um empresário que tem 100 colaboradores, 200, 500, 1.000, 2.000, 3.000? Quantas vezes esse empresário ficou sem comer e sem dormir pensando nessas pessoas daqui? Então, assim, foi construída, vou puxar o fio lá atrás, né? Quase lá atrás. Mas se a gente pegar já o que Fátima fala a respeito da oração ou a respeito dos erros da Rússia, né, para dizer assim, só um trechinho da humanidade, e do que isso foi disseminado pelo mundo, da onde isso está contaminado nas universidades, aonde a gente vê hoje uma América Latina tão complicada, né, com tanta coisa. Então, foi desconstruído todo esse conceito de virtude, né? Deveria estar sendo dado a filosofia desde do início da vida. Concordo. A gente tem muita influência nesse aspecto do marxismo. O trabalho é como se fosse uma mercadoria. A força de trabalho que você vende em troca de um salário, não. O trabalho é a vocação original do homem, né? A expressão do nosso ser. Como você falou, está na Bíblia, né? Está na Bíblia. E detalhe, tem gente que lê a Bíblia errado. Porque diz assim, o trabalho é castigo. Que Deus falou para Adão, né? Comerás o pão com o suor do teu rosto. Não. Atenção, isso foi depois do pecado. Que vem o peso do trabalho. Que vem o peso. Uhum. Porém, a vocação ao trabalho é anterior. Sim. Ou seja, é a nossa fonte de realização e, como a gente dizia, qualquer trabalho, qualquer atividade em que a gente empenha o nosso esforço, e aí eu me refiro, por exemplo, ao trabalho doméstico. Dentro de casa, organizar uma casa, preparar uma comida, dar atenção aos filhos, é toda uma empresa ali, né? Desde serviço de compras, lavanderia, copa, cozinha, tinturaria, toda ali uma empresa empenhada, né? E não é um trabalho que tem um reconhecimento econômico, não tem um prestígio social, e, no entanto, é um trabalho. Às vezes não tem um reconhecimento nem dentro de casa. Nem dentro de casa. Mas é um trabalho. Ou seja, qualquer atividade ao qual a gente se dedica, seja ela profissional, né, externa. Para não parecer que a gente está falando só do trabalho remunerado, carteira assinada, aquela coisa toda. Isso, exatamente. Não. A gente se expressa nas atividades que a gente desempenha. Algumas de cunho estritamente profissional, outras não, muitas vezes não. E nessas pequenas tarefas diárias, sim, a gente também pode expressar o melhor do nosso ser, né? A gente pode secar uma pia com dignidade, né? A gente pode fazer qualquer tarefa. Até, por exemplo, você não gosta de passar roupa, um exemplo. Não gosto de passar roupa. Mas primeiro eu vou passar roupa sem reclamar e sem murmurar. Já começa por aí, né? Não reclamando, e vou oferecer esse sacrifício pela conversão de um pecador. Oh, meu Deus. Já foi um passo. Elevou. Depois você fala assim, eu tenho que passar a camisa social do meu marido. Difícil passar a camisa social, para quem não gosta nem de passar roupa. Então, peraí, eu vou ver aqui eu entro aqui no YouTube, tem como passar bem um colarinho, como passar bem o... Como passar bem o colarinho da camisa do marido. Tem que fazer a busca certa. A busca certa. Aí vai ensinar, e você vai, tem que botar o bico do ferro assim, o ferro tem que estar assado, não pode estar muito quente assim, tem que botar um pano em cima, não tem, dá uma umedecida, entendeu? Aí você fala, aí não fala, você pendura, tá ali, a camisa direita, fiz um bom trabalho. É você ir dando passos e tentando melhorar aquilo. Claro. Né? Porque senão você vai continuar sempre, toda vez você vai pegar e falar, ai, que saco passar essa roupa. Cá entre nós, né, sem muito romantismo. Todo trabalho tem muito de rotina, tem muito de falta de, digamos, né, entusiasmo, assim. Glamour. Né, glamour. Não. Que ótimo, eu vou passar roupa hoje. Que agora, legal. Veja que interessante, né? A gente tem muitas motivações para o trabalho, né? A primeira, mais óbvia, é que a gente precisa ganhar dinheiro.
Então, só isso motiva. A gente também desenvolve as nossas habilidades, os nossos talentos, como a gente diz, né? A gente se expressa através dele. A gente, eventualmente, trabalha e isso nos traz prestígio, reconhecimento, status. Então, o trabalho, por outro lado, se às vezes pode ser, assim, fonte de tédio, muitas vezes ele é tão entusiasmante, é tão cheio de recompensas, que a gente pode ficar um pouquinho workaholic. E também teria um perigo aí. A gente ficar um pouco, o trabalho como se ele fosse um fim em si mesmo. Verdade. E não, ele é um meio de realização pessoal, profissional, um meio de contribuir para a sociedade. Aí eu recomendo muito a leitura da Laborem Exercens, do Papa João Paulo II, que é um tratado sobre o sentido espiritual do trabalho, né? Então, o trabalho é um meio, não é um fim em si mesmo. Então, a gente também precisa ficar atento para não cair num certo ativismo. Fazer, sabe? Para ter um equilíbrio, né, na vida. Buscar esse equilíbrio. Né? O trabalho é necessário, muitas vezes o ambiente profissional ele está contaminado um pouquinho assim por esse individualismo liberal ou por essa visão meio marxista e opressora, e a gente precisa encontrar o equilíbrio e também a sabedoria da Bíblia, né? Aquele trabalho que nos leva para a vida eterna, né? Aquele trabalho que a gente também pode ser até uma fica. fuga, né? A pessoa está enfiada tão no trabalho, muitas vezes não quer se deparar com a realidade de casa, enfrentar um relacionamento que não está legal, e aí, né? Tem muito disso também. E você está fugindo de uma responsabilidade ali que você precisa encarar, dar conta, e aí você foca para o outro lado. E que também é trabalho, né? Quer dizer, estar em casa e também é trabalho, né? Ou seja, o trabalho enche a nossa vida mesmo, né? Mas que sentido nós queremos dar à nossa vida? Aí também a gente encontra o sentido para o nosso trabalho. Você agora não mora mais em São Paulo? Não, agora estou no Rio de Janeiro. Ah, virou carioca? Virei carioca. Voltei a ser. Voltou a ser? Voltei a ser. Ah, que bom. E o uso da inteligência artificial no boa trabalho? Boa pergunta. Na vida acadêmica... Que agora a coisa está acontecendo tanto, né? Na vida acadêmica está um horror. Porque virou consulta lá no chat. Não, ele faz tudo, tá pronto. Faz tudo para você. Outro dia, uma amiga minha, que é professora na UFMG, aliás, perdão, na PUC de Minas Gerais, dizia que até deixou de ser obrigatório os trabalhos de conclusão de curso, porque percebiam que era muito chato de ter lá e a coisa, assim, já estava até difícil avaliar os trabalhos. Porém, claro, como todo recurso inteligente, útil, pode ser muito bem utilizado também na vida acadêmica. Então, a gente precisa ter também, como diz um poema de Fernando Pessoa, diz assim, sei ter os olhos abertos para a eterna novidade do mundo. Né? Então, como tudo, é um meio que pode ser muito bem utilizado, com sabedoria, ou mal utilizado. Aliás, aproveito para fazer propaganda. No dia 30 de novembro, na Academia Brasileira de Filosofia, iremos fazer um seminário sobre o uso da inteligência artificial generativa na revisão sistemática de literatura, quando a gente faz pesquisa acadêmica, isso em qualquer área, não só na área de filosofia, em qualquer área, a gente sempre precisa ler os autores, se atualizar. Bom, a inteligência artificial, usada com método, de uma maneira sistemática, pode ajudar muito. Quer dizer, um trabalho que a máquina pode fazer melhor do que você. Porém, o trabalho de pensar só você faz. Ela organiza, então depende dos inputs, né, do que você coloca, você vai receber. Então, saber colocar as perguntas certas, saber extrair disso o melhor recurso para o seu trabalho é louvável, é maravilhoso, não temos que ter medo ou preconceito. Eu acho que é saber utilizar, né? E assim, com certeza, o nosso igual trabalho... a faca, né? Igual boa. Pô, a faca você vai cortar lá a carne, vai ótimo, vai usar, mas vai o que a gente vê hoje outra coisa, o pessoal pegando a faca e jogando para cima, né? Porque você vê o cara, tem que fazer um trabalho, vai perguntar lá o chat, tá tudo pronto, tá aqui. Sim. Né? Você vê, eu tenho um dispositivo no telefone em que, por exemplo, quando eu vou dar aula, mas é a minha aula que eu preparei, eu não peguei, eu coloco ele para gravar. Ao final disso, ele me entrega a transcrição do que eu falei 100%. Ele organiza em uma aula e ele põe todos os conteúdos no esquema mental de como eu pensei e entrega tudo pronto para você imprimir. Mas é uma aula que eu preparei e dei. Não copiou de ninguém. É diferente de eu pedir ao chat uma aula
e pegar aquela aula pronta e dar a aula, Claro. entendeu? Essa é uma ferramenta muito inteligente, muito isso. interessante. Olha, acabei de receber aqui uma ótima dica. Não, é excelente. Você não faz ideia do que ela É faz. muito boa mesmo. Que É espetáculo. impressionante. É impressionante. Você fala assim, gente, como assim? É impressionante. Você dá uma hora de aula, você não precisa mais levar um papel. Você leva os seus pontos, no final sai o papel pronto. Espetáculo. Pronto, é isso aí. É, muito bom. Muito Muito bom, Nazaré. Foi muito bom a gente ouvir toda essa explicação, até porque para esclarecer para as pessoas entenderem um pouco mais sobre a liberdade, é importante falar sobre o trabalho e tudo isso. E, enfim, é importante também, nós não podemos encerrar o episódio, para falarmos da comunidade Ânima, não é isso? É, a Nazaré seria uma excelente professora também na comunidade Ânima. É verdade, com tanto Já- conteúdo, com tanta Com tanto riqueza. conteúdo, é um dia que verdade. quiser dar uma aula na comunidade Ânima para todos nós, vai ser um prazer. Muito né? bem-vinda. E pode ser sobre a liberdade, né? Uau. O tema que você É. gosta, então. Me sinto super honrada. É, Que bom. nós temos a comunidade Ânima, viu? Você tá aí já o QR código. Code. Você está convidado a entrar. Nós temos 7 pilares para tratar das pessoas como um todo. Tem o pilar do homem, da mulher, dos filhos, da saúde. É, o primeiro é das vida finanças. espiritual. O segundo é Homem mulher, de- mulher com mulher, virtudes. virtudes. O terceiro é homem de valor. Isso. O quarto pilar é matrimônio. O quinto é filhos. O sexto é saúde e bem-estar. Bem-estar. E o sétimo é finanças e Finanças carreira. e Ou seja, carreira. para você ver a pessoa como um todo, inserido na família, como indivíduo, como também oh meu Deus, na sua vida espiritual, em tudo, né? Como se Em relaciona cada com um o desses próximo. pilares, a gente deve chegar até o final do ano que vem tendo ali mais de 100 professores nesses pilares todos. Estão entrando ainda aos poucos os professores, a gente está botando Inclusive o semanalmente. Ítalo vai dar uma aula. Espetáculo. É. Não, É, hoje tá- tem os professores, graças a Deus, são muito bons. Graças Tem a Deus. professora? É. Top. E aí, uma vez por mês, nós temos uma aula via Zoom com a Kenny e comigo para poder tirar dúvidas, né? Às vezes as pessoas têm muitas dúvidas, a gente dá uma aula e tira as dúvidas também no Zoom. Então, estamos construindo a comunidade Ânima junto com você, que foi uma resposta aos pedidos feitos no podcast. Ô, Kênia, ô Bertaldo, eu comecei agora. Por qual porta eu entro? Eu não estou entendendo nada da fé católica. O que eu faço? Eu quero melhorar, eu quero Eu quero desenvolver minhas melhorar. virtudes, eu quero... Então- Como é que eu desenvolvo minhas virtudes? Comunidade Ânima. É isso aí. a resposta e a solução. É isso aí. Pois é isso aí. Se eu quiser uma hora dar uma aula, vai ser um prazer. Opa, com muita honra. Que bom, Então tá que bom. bom. A Muito gente obrigada. fica feliz. E quem quiser encontrar a Nazaré nas redes sociais, no Instagram é @M de Maria, porque Maria é Nazaré. Então, M, Nazaré, com Z, RELB, porque é Lins Barbosa. Então, M Nazaré LB, vai estar escrito Mas aí vai estar também. escrito, é. Isso aí. É E aí fácil. as pessoas conseguem lá te encontrar. Oba! Não Muito esqueça de obrigada. se inscrever no canal. Isso, já... Se Toca inscreve. aí, vai. É uma virtude se É uma inscrever virtude, no canal. exatamente. Entendeu? Virtude da obediência que a gente está pedindo, você está indo lá, pimba, e tá fazendo. Por que Agora- que a gente. Não, para explicar. Por que a gente pede para você se inscrever, para você dar like, para você deixar comentário, compartilhar o conteúdo? Porque todo esse tipo de engajamento faz com que as pessoas, se você está acompanhando aqui, você está falando, pô, é legal, eu gosto, eu sigo, né? Mas isso diz para outras pessoas. Olha, tá dando resultado. E isso vai propagando. Isso diz Então, para o YouTube, que é um isso. bom conteúdo e o YouTube vai jogando para mais pessoas assistirem. É isso. Exatamente. Muito bem. Ok? Então, se inscreva Então, no se canal, inscreva no deixa o canal. like, faça tudo Agora, que você quando a fazer. gente faz novena, né? E claro, a novena ninguém está rezando para mim e para quem, né? Está rezando para Nossa Senhora. Então, às vezes, tem 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas ou 1.000 pessoas. Aí você vai ver ali 4 likes. Eu disse, gente, olha, legal, vocês estão gostando da oração com Nossa Senhora, né? Mas ninguém deu um like para Nossa Senhora. Vamos fazer o favor de dar like? De repente tem 10 mil likes assim. É claro, ele está rezando para Nossa Senhora, então o texto está ruim, né? Você não deu um like para Nossa Senhora? Misericórdia. Então, Isso aí ajuda a propagar, né? é Muito isso. bom. É isso. Nazaré, muitíssimo obrigada, viu? Deus te abençoe. Amém. Muito obrigada a vocês. Obrigado mesmo. Gente, um beijo grande. Até o próximo episódio. Tchau, valeu. Bertaldinho sempre azul, hein? Esquece não.